Começando em nome de Faculdade Anguera, também Centro da Gula, mais um Papo Reto, a gente retornando aqui pro Papo Reto, você que tá com saudade do Papo Reto. E hoje eu recebo aqui ele, Marcelo Cesário, vai falar um pouco com a gente, falar um pouco da vida dele, como que ele chegou até aqui. Então, Marcelo, obrigado por aceitar o convite aí do Papo Reto. Já agradeço aquela live que fizemos na semana passada, que foi muito bacana. E agradeço você ter aceito aí gravar esse Papo Reto com a gente. Opa, que honra, Adriano. Para mim é uma honra e uma alegria poder participar do seu programa e compartilhar, né? Compartilhar a nossa experiência, né? É sempre bom aprendermos não somente com a própria vivência, como também compartilhando com os nossos amigos. Marcelo, você nasceu onde? Então, eu sou de São José do Rio Pardo, viu, Adriano? Eu falo São José do Rio Pardo mesmo. Perto de Mococa. Perto de Mococa, perto da divisa com o sul de Minas, perto de Guaxupé, 60 quilômetros de Poços de Caldas, né? A praia do Rio Pardense é Poços de Caldas, né? Ficamos lá, né? Jogos regionais, ficamos lá em São José do Rio Pardo. Ah, nos regionais teve uma época que foi isso. Jogos regionais, ficamos lá. Como que você chegou aqui em Vinhedo, Marcelo? Então, eu cheguei aqui em Vinhedo porque eu vim fazer a faculdade de medicina aqui em Jundiaí, né? Então eu me formei em Jundiaí e no 6º ano eu me casei. Eu me casei com a Sônia, né? Aliás, um beijo carinhoso para ela, né? Senão ela vai ficar brava comigo, viu, Adriano? Sônia, tá registrado. Então, aí eu me casei com a Sônia e nós moramos ainda 2 anos lá em Jundiaí. E aí depois nós, inclusive por opção financeira, né? Porque médico recém-formado você tem que trabalhar pra caramba, né? Então nós viemos morar em Jundiaí, aqui em Vinhedo, e aí eu morei ali no aquário, né? Aí conforme a situação foi melhorando, nós tivemos, tanto eu quanto a Sônia é pediatra, né? Então tanto eu quanto ela, nós tivemos consultório aqui muito tempo, né? E aí depois de um determinado período, nós optamos em não mais ter o consultório, e aí as minhas atividades estão 90% praticamente em Jundiaí e 10% em Louveira, né? Agora, de vez em quando eu ainda opero aqui na Santa Casa de Vinhedo, né? Marcelo, por que medicina? Você era criança, você já falava que queria ser médico, por que medicina? Então, a opção da medicina, viu, Adriano, foi quando lá no colegial eu tive um professor de biologia chamado o Seu Conte, né? E, nossa, eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande por ele, né? E a aula de biologia dele era uma aula com um conteúdo assim que era sensacional. E escola do Estado, né? Naquela época que a escola do Estado era muito boa, né? A maioria dos professores eram professores notáveis, né? E aí eu gostei demais de estudar a parte da biologia, e quando chegou na parte de estudar o corpo humano, ele facilitou muito para o meu entendimento a anatomia do corpo humano, a fisiologia dos órgãos, enfim, o funcionamento, né, do sistema vascular. E aí eu fiquei apaixonado e comecei a direcionar para esse lado, né? E aí foi para medicina? Aí fui para medicina. Inclusive eu entrei na Faculdade de Medicina de Jundiaí, inclusive como assim, estimulado, porque o filho dele, o Seu Conte, o filho desse Seu Conte, que também é Continho, né? É Conte Filho, né? Não lembro se é Conte Filho ou Conte Júnior, acho que é Conte Filho. Ele também se formou aqui em Jundiaí, entendeu? Só que ele se formou pediatra, né? E, inclusive, quando ele terminou a residência, foi o ano que eu entrei na faculdade. Que legal. Aí, Marcelo, você... médico, várias pessoas inclusive comentaram, poxa, um grande médico, um grande, você aqui na região de Campinas, você já veio, ou você voltou para Pardo para medicar lá, ou já foi só aqui? Não, aí quando eu e a Sônia, quando nós nos casamos, aí nós optamos em ficar aqui na região, né? E como a Sônia tinha familiares aqui, né, na época a mãe dela estava na carne. Então a gente veio morar vizinho dela.
entendeu? Era uma casa geminada, né? E então foi bom, porque nós estávamos perto dela e também, por outro lado, tinha o lado que eu não ia ter custo com o aluguel, entendeu? E aí, gente, como que eu conheci o Marcelo? Eu conheci o Marcelo porque eu precisava entrevistar, eu queria, né, esse meu jeito polêmico de sempre querer trazer assuntos polêmicos, eu precisava entrevistar. Polêmica, trazer polêmica, porque para dar audiência, realmente. Eu nunca escondi isso de ninguém, falei, gente, eu gosto de trazer pessoas que é para dar audiência mesmo. E aí eu queria entrevistar alguém para falar sobre vida após morte, e aí o Rogério Levi. O Rogério Levi, na época, abraço, Rogério. Falou assim: Adriano, olha, tem essa pessoa aqui, entrei em contato com o Marcelo, conheci o Marcelo, convidei o Marcelo trouxe o Luiz Agnello, né? Agnello, seu Cláudio. E aí eu conheci o Marcelo, então foi através depois aí o Marcelo conheceu a rádio, gostou daquele, né? Gostaram daquele, pô, que legal isso aí, vamos fazer um programa espírita. Aí o Flamínio Freire, nosso presidente, que também é adepto à doutrina espírita, falou que bacana, vamos fazer um programa para que as pessoas conheçam. E aí começou esse programa que hoje, que até hoje, né, toda sexta-feira, às 22 horas, você que ainda não teve oportunidade, na Rádio Capela 105,9, você pode ouvir esse programa. Então foi assim que eu conheci o Marcelo. E aí eu queria, Marcelo, que você falasse como que você conheceu a doutrina espírita. Perfeito. Então, a doutrina espírita eu conheci nessa época aí que eu estava no colegial, que eu comecei a ter contato com esse seu Conte, né, que me estimulou a fazer medicina. Não é ele, seu Conte, né, eu estou dizendo o contexto Sim. todo. Né? E aí nessa época, eu era de formação católica, fiz o catecismo, ia lá nas aulas, aquela coisa toda, participava da missa. Teve uma época que eu fui coroinha lá do Padre Denizar, né? O Padre Denizar, que eu tenho um carinho enorme por ele, mesmo porque os sermões dele eu admirava demais, eu gostava demais dos sermões do Padre Denizar, né? E aí, quando chegou lá com 17, 18 anos, eu comecei a fazer aquele questionamento, né? Sabe aquele negócio do problema do ser, do destino e da dor, né? O que é Deus? Será que a vida é só o que tem depois da morte? Essa coisa toda, né? E ao mesmo tempo eu tinha uma curiosidade pelo Chico Xavier, porque o Chico Xavier já era um médium notável, já era um médium conhecido no Brasil inteiro. E aí eu falei, poxa, eu nunca li nada sobre espiritismo e eu vou ler o que é esse negócio de espiritismo, entendeu? Aí comecei a ler o Livro dos Espíritos, que eu acho que é um dos livros que você recebeu de presente. Exato, você me deu de presente. E o Livro dos Espíritos, Adriano, ele é um livro de perguntas e respostas, e é um livro que se caracteriza pelo bom senso, entendeu? As perguntas são muito bem feitas, e as respostas, às vezes, parece que o Kardec colocou os benfeitores espirituais na parede, né? Ou seja, agora eles não têm saída. Só que aí, como eles são espíritos superiores, lógico que eles têm saída, né? Eles conhecem todas as sinucas de bico que você imagina, né? Aí então, eu percebi que as respostas tinham maior alcance ainda, entendeu? E aí eu comecei a estudar com mais profundidade, estudei as obras do Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e não parei mais, né? Aí foi toda a obra do Chico Xavier, toda a obra não, né? Porque a obra do Chico Xavier hoje são quase 530 obras. Na língua portuguesa não tem nenhum autor que escreveu tanto. E na carne, 412, enquanto ele estava encarnado. Depois da desencarnação, já foram mais de 100 obras editadas. Se ele vendesse direito autoral, ele era um dos homens mais ricos do mundo. Com certeza, né? Porque você imagina, se ele ganhasse R$10, né? Por livro? Ou 10%, né? 10% de cada um dos livros que ele vendeu. E Marcelo, você faz parte do Centro Espírita Paulo de Tarso. Sim. Como que você conheceu o Paulo de Tarso? Já foi direto no Paulo de Tarso? Foi em outro centro? Não, foi uma conversa comprida. Eu cheguei aqui, falaram para nós, para mim e para a Sônia,
de um centro espírita lá em Valinhos, o Foco de Luz. Foco de Luz. Que é muito bom mesmo, né? O pessoal lá, na época tinha o seu Pedro, né? E um pessoal bacana, tudo. Só que ele era meio fora de mão, né? Com o passar do tempo, ficou meio fora de mão. Aí eu e a Sônia falamos, vamos tentar aqui em Vinhedo. E aí passei a frequentar primeiro no Centro Espírita Fraternidade, que na época era dirigido pela Vera. Aí ficamos uns 3 ou 4 anos, aí fomos para o Centro Espírita Batuíra, que é coordenado principalmente pela nossa querida Vanderly. Aí fiquei também, não sei se 4, 5 anos, um pouco mais, um pouco menos. E de vez em quando a deusa Samu, é uma psicóloga, ela tem um programa na Rádio Boa Nova que se chama Psicoevangelizando. É sensacional, Adriano. Você precisa ver as colocações dela. É Psicoevangelizando. Então, ela pega os conceitos de Jesus baseados na doutrina espírita e alia com a psicologia, né, com o conhecimento da psicologia. É sensacional. E ela, na época, de vez em quando, ela frequentava o Paulo de Tarso e dava cursos, fazia palestras, dava aulas, né, nos cursos lá do Paulo de Tarso. Aí, de vez em quando, ela ia fazer preleção lá no Batuíra. E aí, ela foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez, eu falei, ô Deusa, eu gostaria de fazer um curso regular, né? Aí ela falou, vai lá no Paulo de Tarso. Aí eu passei aí no Paulo de Tarso, mas não abandonei o Batuíra. Continuei frequentando. E às terças-feiras eu fazia o curso lá. Só que quando eu passei a fazer o curso lá no Paulo de Tarso, o nosso coordenador do curso era o Agnello. E o Agnello é que você convive pouco com ele, né? Mas eu convivi muito, assim, muito de perto com ele, entendeu? E ele é uma pessoa que se caracteriza pela doçura, pela bondade, que é muito estudioso, entendeu? Aí, meu filho, aí não teve jeito, né? Vamos dizer assim, foi uma sedução, né? A sedução de Agnello. Aí eu passei a frequentar, aí eu me dirigi exclusivamente por Paulo de Tarso. Hoje você faz parte de alguma diretoria, de alguma coisa no Paulo de Tarso, Marcelo? Sim, eu faço parte da diretoria, né, junto com o nosso querido Farid, com o Cláudio. O Agnello está um pouquinho afastado agora, né, por causa do grupo de risco, né, da história do Covid, né. Aliás, o Paulo de Tarso inteiro só está tendo atividades restritas e atividades online. Né? Eu vejo, às vezes tem uma reunião cantando música e tal, a gente sempre está acompanhando ali pela internet. Que é o Anel de Luz, né? Isso. O Anel de Luz é sensacional. Um pessoal muito bacana, pessoa, Marcelo, muito dedicado. Até para ajudar a pessoa que queira procurar. Agora, eu quero ir lá. Como que ela faz? Tem algum jeito, algum dia, ou é só pelas redes sociais nesse momento? O que nós estamos fazendo atualmente é só a orientação espiritual, que é um tratamento, é a orientação fraterna, que é um trabalho que eu também faço parte, junto com outros amigos de lá, né? Então, a pessoa que tem algum problema e que quer fazer um tratamento espiritual, quer ouvir a opinião na visão espírita, ela entra em contato com o centro espírita, né? Que continua tendo uma pessoa lá que está lá todo dia, tem 2 ou 3 funcionárias praticamente todo dia, e aí ela fala o que ela quer, e aí esse atendimento fraterno é agendado. Entendi. Entendeu? É agendado, e aí a gente vai, né? Atende com segurança, com distanciamento, essa coisa toda, né? Okay. Atende com máscara. Marcelo, aí você conheceu aí o Centro Espírita, e aí eu adiantei um pouco de como você conheceu a rádio, como você chegou aqui na rádio, mas eu queria que você falasse os bastidores de como foi o programa, porque vocês tiveram o convite aqui, a ideia, como foi para ter esse programa, você chamou as pessoas, como foi para começar essa ideia de ter o programa na Rádio Capela? Então, acontece, Adriano, é que nós já fazíamos esse programa, pelo stream na internet, entendeu? E esse programa, que a gente estudava os conceitos da doutrina espírita e tal, esse programa, ele ficava disponível nos podcasts, entendeu? Porque ainda não tinha, o YouTube não estava tão
conhecido como é hoje, o Spotify, né? E aí então a gente fazia no stream. Aí quando surgiu que nós conhecemos vocês e que pouco tempo depois o Flamínio e você nos convidaram para participar, para ter o próprio programa, então aí nós resolvemos e passamos a fazer o programa ao vivo aqui, entendeu? E nós, antes da pandemia, né, nós vínhamos toda sexta-feira das 10 à meia-noite, né? E o programa era gravado e nós deixamos também disponível no YouTube, no Spotify e no podcasts. Mas é só em áudio. É só em áudio. Mas tem um acervo fantástico, você que não conhece, pesquise. Que tem bastante programa. Interessantíssimo. Inclusive, eu quero também deixar a dica que o Marcelo falou na entrevista, que eu vou deixar o link aí para vocês, que a gente fez ao vivo aqui na rádio, que ele fala de algo que abriu um pouco a doutrina espírita, e eu quero que você repita aqui, Marcelo, para quem viu aquele programa vai ser uma repetição, mas para quem não viu, que foi a questão do Pinga Fogo, o programa do Pinga Fogo em que o Chico foi convidado, né? E esse programa tem no YouTube, quem quiser ver, tem ele completo no YouTube, mas eu queria que você falasse aí do que esse programa... Os dois, né? Isso. O que esse programa fez com o Espiritismo? Não, esse programa, ele serviu para o espírita sair do armário. Entendeu, Adriano? Então, o espírita, ele tinha vergonha de se dizer que era espírita, por causa do preconceito que existia. Até meados da década de 70, o programa foi em 71, mas até meados da década de 70, era muito comum você ver pessoas de outras denominações religiosas, quando passavam em frente a um centro espírita, atravessavam a rua, evitavam de passar na calçada do centro espírita. Entendeu? Então era muito frequente isso, né? Tal o preconceito que havia na época. Só que com a entrevista do Chico Xavier em 71, uma no mês de julho e a outra em dezembro, a primeira foi uma entrevista muito marcante, né? A entrevista deu mais de 90%, você falou 92, né? 92%. É a maior audiência da TV até hoje. Da história da TV. E olha, é possível que se você colocar para outras TVs de outros países, é possível que seja mundial. É possível que seja um recorde mundial. Entendeu? E o programa, você imagina, começava às 11h30 da noite, terminou às 3h30 da manhã. Todo mundo ficou lá ligado, entendeu? No programa. E aí, como foi um programa muito impactante, as pessoas passaram a se interessar pela doutrina espírita por causa do ascendente moral que o Chico Xavier exercia, entendeu? Porque o Chico Xavier, ele não somente psicografava livros, né? Ele tinha uma atividade de assistência aos irmãos com assistência de cesta básica, com assistência em dinheiro, com assistência do centro espírita de Uberaba que ele frequentava e dos amigos, né, que o ajudavam. Então, dava uma assistência material para as pessoas que buscavam o auxílio, não era só assistência espiritual. E sem contar a grande demanda que houve a partir da década de 60, quando ele começou a psicografar para as pessoas que tiveram a perda dos entes queridos, né? Entendeu? Então muitas mães foram consoladas graças às cartas que receberam do Chico, entendeu? E nessas cartas você vai encontrar termos em inglês, termos em hebraico. Ó, se fosse uma vida só, como que o Chico Xavier ia escrever em hebraico? Porque das duas uma, ou nós temos uma existência apenas, ou temos várias, entendeu? Então, se fosse uma existência só, como que uma pessoa que estudou até o 3º ano de grupo vai escrever em outras línguas? Entendeu? E a família confirmou aquilo que estava lá em hebraico, né? Sem contar o estudo grafotécnico que foi feito das letras dos espíritos que escreveram as cartas, que comprovavam que era daquela pessoa quando em vida.
Marcelo, quando você conheceu o Espiritismo, você falou aí que você era católico. Como que o espírita, como que a doutrina espírita vê as outras religiões, o catolicismo, a Umbanda, o Candomblé, como que Com o máximo respeito. Com o máximo respeito. Imagina, a Igreja Católica é considerada, na visão espírita, como de importância fundamental na educação da humanidade. Sem o trabalho dos nossos irmãos católicos, dificilmente a educação prosperaria como prosperou. Entendeu? E também sem o trabalho dos nossos irmãos de origem protestante, também, tanto no campo da educação quanto no campo da assistência fraterna, são irmãos que fazem um trabalho notável. Eu morro de inveja dos nossos irmãos chamados evangélicos, que eu prefiro dizer que são de origem protestante. Isso. Chamados evangélicos, que eles vão, no fim de semana, eles visitam as cadeias, eles estendem uma mesa com refrigerante, com cachorro quente, com salgadinho, e falam para os nossos irmãos condenados que eles têm que se arrepender, que eles têm que mudar de vida, que eles têm que procurar Jesus, têm que procurar as coisas espirituais. Eu sou fã desses nossos irmãos. Quantos deles que não se arrependeram e que deram uma guinada na sua vida? Entendeu? Lógico que a gente convive menos com os nossos irmãos, muçulmanos, com os nossos irmãos do judaísmo, né? Com os nossos irmãos do Hare Krishna. Exato. Convivemos menos também com os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, que tem muita afinidade, né, com a doutrina espírita. Embora nós espíritas não condenamos. O espiritismo não impõe nada. O espiritismo expõe as suas ideias, mas não impõe as suas ideias. Agora, o transe mediúnico, por exemplo, o tabaque, a batucada lá tanto no Candomblé quanto na Umbanda, isso induz o transe mediúnico. A bebida alcoólica é a mesma coisa. Só que na visão espírita, nós reconhecemos que não há necessidade desse tipo de atividade para entrar em transe mediúnico. Mas não condena. De maneira alguma. Agora, Marcelo, eu queria que você falasse sobre a pandemia. Todos os convidados que eu trouxe aqui desde o ano passado, eu pergunto o que a pessoa acha. Não é a visão espírita, é o Marcelo Cesário. Sim. O que, na sua opinião, está acontecendo com o mundo? Sim. Bem, ao longo da história da humanidade, sempre tivemos pandemias, né? Então, se você se reportar por volta de no século XVII, nós tivemos lá uma grande epidemia da varíola. Teve várias vidas que foram ceifadas. Nós tivemos também a peste negra, que ceifou, de acordo com as estimativas dos pesquisadores, eles estimam que 1/3 da população da Europa teve suas vidas ceifadas. 100 anos atrás, olha só, Adriano, 100 anos atrás, de 1918 a 1920, nós tivemos a pandemia que ficou conhecida como gripe espanhola. A gripe espanhola. E a gripe espanhola foi por causa do vírus influenza, entendeu? E na época, que conhecimento que nós tínhamos? Você acha que tinha UTI na época? Mal tinha anestesia, só nos grandes centros que havia anestesia, entendeu? E não eram todos os hospitais. Respiradores. Imagina. Então você imagina, nós não tínhamos água encanada, não tínhamos banho quente, não tínhamos chuveiro elétrico, entendeu? Eram poucas as casas que tinham isso, chuveiro elétrico. Não tínhamos
Delivery, né? Olha, você pede a comida e o cara vai entregar a comida na sua casa. Não tínhamos Comunicação nas redes sociais. comunicação nas redes sociais. Netflix para preencher o tempo que você não tinha o que fazer. Verdade. Né? As máscaras eram máscaras só de pano. E não era todo mundo que... Você acha que era todo mundo que usava máscara naquela época? Imagina. 20 a 30 milhões de pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Entendeu? Agora, com todo respeito aos nossos irmãos que tiveram suas vidas ceifadas, quando você compara o número de mortes hoje com a população, quanto que é 4 milhões, ainda não chegou a 4 milhões de óbitos. Quanto que é 4 milhões numa população de 7 Bilhões. e 300, talvez um pouco mais, um pouco menos. Entendeu? Então, se você comparar com o que era 100 anos atrás, é muito menor. Agora, isso não significa que o problema não existe. Isso que eu ia te perguntar, você não é um negacionista de achar que não tem vírus, não tem nada. Lógico, isso agora é um aprendizado para todo mundo. Deus chegou e falou para a humanidade: já para casa, todo mundo. Os nossos pais não faziam isso conosco? Quando a gente estava jogando bola lá no campinho? Alguns não precisavam nem falar, é só olhar. É só olhar. Ou então, quando falava, qual que é o seu nome completo, Adriano? Adriano de Souza. Adriano de Souza, já pra casa! Ixi. O pau, né? Aí, então, o que Deus fez? Deus falou para a humanidade: para com isso, já pra casa todo mundo. Entendeu? Mas já pra casa, o já pra casa é um convite para nós voltarmos para o nosso mundo interior. Por que tanta pressa? Por que tanta necessidade que não tem valor nenhum? Por que tanto valor que se dá para as coisas materiais? Então, o convite da pandemia foi nesse sentido, de voltarmos os olhos para dentro de nós, que é o lelahá dos hebreus, né? Que quando Abraão sai da Caldeia e ele se dirige lá para onde hoje é a Terra Prometida, Deus fala no ouvido dele, né? Lelahá, volte-se para dentro de si próprio. Entendeu? Marcelo, eu fiquei um tempo no hospital, fui diagnosticado com Covid, graças a Deus, e toda a equipe médica, toda a equipe que trabalharam, consegui passar por isso, né? Várias pessoas... Não precisou ficar internado? Não precisei ficar internado, fiquei um período só ali para medicar, tal, mas no momento que eu estava lá, Marcelo, estava lotada a UTI, estava lotada a enfermaria, e uma pessoa que estava do meu lado ali, ela precisava de ir para a UTI, precisava transferir, não tinha. E aí um outro rapaz que estava do meu lado, que eu não conheço, ele estava ali tomando soro, ele falou assim: olha, se esse rapaz que está aí agora, se ele falar agora que eu tenho 3 milhões, tenho 5 milhões, a resposta é: não tem lugar na UTI. Não adianta, você imagina, né? Essa segunda onda, ela foi muito pior do que a primeira, muito pior. E todos sabíamos que ia ter a segunda onda. Todos sabíamos que ia ter a segunda onda. Não tinha cabimento fechar os hospitais de campanha e muito menos reduzir os leitos de UTI, como nós vimos e acompanhamos em tantas cidades. Aí tem uma parte aqui do nosso programa, Marcelo, que chama Fala na Cara. Opa! É uma pergunta que a gente faz, aí se você quiser responder... Na lata. Por enquanto, ninguém arregou. Por enquanto, ninguém. Só teve um que quis saber antes o que era, eu não contei. Não. Então, fala na cara. Não tem graça, né? A doutrina espírita, e você como espírita, a doutrina espírita fala que você tem que praticar a caridade, né, para ter evolução. O espírita, ele barganha com Deus?
De maneira alguma. Se ele assim age, ele entendeu completamente errado os conceitos da doutrina. De maneira alguma. Não é uma troca. Eu vou fazer a caridade para conseguir evoluir. Imagina. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Então não tem nada a ver com fora, é para dentro, entendeu? Não adianta nada você dar sopa, você ir no asilo, trocar os velhinhos, você vai no hospital, trabalha como voluntário e você chega em casa e trata que nem cachorro a sua mulher, que nem cachorro é modo de dizer, né? Porque tem gente, tem cachorro que é muito melhor tratado, né? E trata de maneira infeliz, trata com indiferença, com violência, você trata a sua esposa, os seus filhos. Então que valor que tem isso? E você também não se empenha em se tornar uma pessoa melhor, em dominar, em ter o autodomínio das suas más inclinações, das suas más tendências. Porque uma existência só, Adriano, é insuficiente para desenvolvermos todas as virtudes morais no mais alto grau. Entendeu? E muito menos adquirirmos todo o conhecimento intelectual que temos que adquirir, né? Agora, por isso que não tem sentido você ter uma só existência, entendeu? Que nem na live que nós fizemos, né? Você falou que teve uma ouvinte que disse que acredita na reencarnação. Eu não acredito na reencarnação. Eu não acredito na reencarnação. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito na imortalidade da alma. Ô Marcelo, você ficou louco? Que negócio é esse? Eu sei que Deus é soberanamente bom e justo. Porque quem sabe, sabe, Adriano. Você sabe ler, você vê um outdoor, não vou ler, já leu. Verdade. É ou não é? Não tem como desler. Então, quem sabe, sabe. Eu sei que Deus é o que comanda essa bagaça. Eu sei que Jesus é o governador planetário. Eu sei que ele é cercado por benfeitores que têm o mesmo nível que ele e que só querem o progresso da humanidade. Eu sei que a alma sobrevive à morte do corpo físico. Eu sei que nós temos várias existências. Então por isso que eu troco o termo acreditar por saber. Marcelo, toda alma, toda pessoa, ela vai evoluir. Por exemplo, uma pessoa, um Hitler que matou um monte de gente, esse rapaz que entrou numa creche aí e matou aquelas criancinhas, né? Vai evoluir? Existe evolução para essas pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Só que o problema é que nós, como eu disse lá na live, né, nós não fizemos o caminho reto, o caminho da retidão, para nos transformarmos em espíritos bons e depois em espíritos puros. Nós nos caracterizamos pela imperfeição e nos desviamos. Esses nossos irmãos equivocados também vão fazer esse mesmo caminho. Talvez demore um pouco mais, talvez demore um pouco menos. Mas esse caminho que eles vão fazer, muitas vezes, quando eles caírem em si, e caindo em si, olha só, o caindo em si no Evangelho é sensacional, né? A vírgula no Evangelho é sensacional. Caindo em si, Pedro chorou amargamente após negar Jesus. Caindo em si, Judas não teve resistências morais e se suicidou. Então, quando ele cair em si, aí ele vai fazer o caminho de volta. E muitas vezes ele tem uma vida de compromisso coletivo. Então, por exemplo, eu não estou te falando que foi o que aconteceu com o Albert Sabin, né? Muito pelo contrário, eu acredito, né? Mas o Albert Sabin, quando ele inventou a vacina, aquela vacina que beneficiou milhares de vidas, será que antigamente ele não destruiu milhares de vidas também?
Entendeu? Agora, pode ser que não, pode ser que ele era um benfeitor mesmo, né? E quando ele veio como missão e cumpriu a sua missão, entendeu? Esses nossos irmãos equivocados, eles vão ter que fazer o caminho de volta. E para fazer o caminho de volta, ele precisa de 3 coisas: arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento, expiação e reparação. Então não tem conversa, faz parte da lei. Da lei. Ó, antes da gente ir para o encerramento, tem um quadro que você que está assistindo agora e será convidado. É um quadro que a gente vai colocar aqui sempre no final, que é uma escolha, e você tem que escolher um dos 2 caminhos, Marcelo. Um dos 2. Então assim, o que você escolhe? Se você puder, se tivesse uma máquina aqui agora, você tem que escolher. Apertar um botão, volta ao passado e você corrige alguma coisa na sua vida, ou aperta o botão e vai para o futuro para você saber alguma coisa que você tem curiosidade, ou da sua vida ou do mundo. Qual dos 2 botões você apertava agora e por quê? Não pode ser nenhum dos 2? Não, não pode. Você tem que apertar um dos 2. É passado e corrigir alguma coisa, né? Vai falar que você não casava, que você vê só. Vai, já tô avisando, já dei a dica. Ou futuro para saber alguma coisa, ou da humanidade ou sua mesmo. Ah, como que eu vou. Qual dos 2? Volta ao passado. Volta ao passado. Para poder fazer as correções. Que são resultado das escolhas equivocadas que fiz. Quer ficar com o cabelo pretinho de novo? Não. É sim. Não. Marcelo, queria assim, ó, agradecer imensamente. Você é uma pessoa que... Só para terminar, sabe por que eu queria uma terceira opção? Por causa de um pensamento do Chico. O Chico fala assim: embora não se possa voltar atrás e fazer um novo começo, sempre podemos começar agora e construirmos um novo final. Talvez não lembre, quando eu descobri que eu tinha uma filha, né? Ela já tinha de 8 para 9 anos. Sim. E a gente conversando, você falou exatamente essa frase. Exato. Para mim, né? Que eu falei, poxa... Não dá para voltar atrás, né? E aí você realmente falou da questão evolutiva. Sim. Que eu tinha que conhecer ela agora, Sim. não quando ela nasceu. Que tinha que ser agora por algum motivo, né? Hoje minha filha mora comigo, essa minha filha veio morar comigo, então foi uma coisa que marcou muito. E você a ama de paixão. Com certeza. Marcelo, queria agradecer muito. Marcelo... Eu que agradeço. É uma das pessoas que eu falo que é um dos pilares ali, quando eu estava meio perdidão. Opa! Uma das pessoas que me mostraram esse caminho, que eu encontrei muita resposta, muito mesmo. Me ajudou muito a superar a passagem do meu pai, né? A passagem da minha avó, a passagem de pessoas, de amigos. Me ajudou muito nisso, nas respostas. Então, você foi uma dessas pessoas, acho que... Eu sempre falo assim que Deus fez com que a gente se encontrasse, então você, a Agnello, o próprio Flamínio, os benfeitores nos inspiram. Isso, as pessoas aqui, então você é uma delas. Então agradeço você ter aceito o convite aqui pra gente bater esse papo. A gente tá aqui, gente, agora tá gravado, quem assistiu a live, desde a live a gente tá falando e depois emendamos aqui na gravação. Então ele aí ceder seu tempo num feriadão aqui, a gente gravando, então muito obrigado. E queria que você deixasse uma mensagem para quem está te conhecendo agora, para quem já te conhece, quer ver esse programa, mas queria que você deixasse uma mensagem, Marcelo. Fica à vontade. Na câmera 16. Sim. Adriano, a mensagem que a gente tem que sempre se esforçar para deixar para os nossos interlocutores, né? Não somente aqui no programa, como também no nosso relacionamento diário, eu acho que a principal mensagem é a mensagem do amor, a mensagem da fraternidade, a mensagem do otimismo, a mensagem de nos colocarmos como aprendizes. Não interessa se temos 70, 80 anos, nós somos eternos aprendizes e nós devemos nos colocar dessa maneira, né? E eu sempre me lembro também de um pensamento da nossa querida poetisa Cora Coralina, e com ela eu me despeço, que ela diz assim, que a vida
só vale a pena ser vivida se tocamos o coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Eu sou muito feliz porque você já há algum tempo me tocou o coração. E quanto mais corações tocarmos, melhor para todos. Obrigado, Marcelo. Isso aqui é um presente da Gráfica que honra, Visual. Leva aí, ó, tem um gordinho aí que vai ficar lá. Marcelo, muito obrigado. Conversei aqui com o Marcelo Cesário, Dr. Marcelo Cesário. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.